Eu sou o Rodolfo Assunção, mestrando em Ciências do Solo pela UDESC. A convite do evento do Dia Mundial de Solo, vou falar um pouco sobre a importância da análise e a amostragem de solo. Antes de tudo, devemos saber o que é análise de solo. A análise de solo nada mais é que um exame do solo, ou seja, uma avaliação de fertilidade. Qual sua importância? Quantificar os teores de nutrientes contidos no solo, planejar doses corretivas e fertilizantes para atender a demanda das culturas, e assim evitar perdas produtivas por deficiência nutricional. Então, Orlando e colaboradores definem a análise química como o principal critério para avaliar sua fertilidade e, consequentemente, a necessidade de adubação para as culturas. Então, a análise de solo é a técnica mais utilizada no Brasil para diagnóstico de fertilidade do solo. E seu principal objetivo é a quantificação dos atributos que beneficiam ou prejudicam o desenvolvimento das plantas, bem como a possibilidade de avaliar o nível de deficiência, excesso ou suficiência de nutrientes, servindo como base para a recomendação de corretivos e fertilizantes para as culturas, além de ser a forma mais prática para se avaliar a fertilidade do solo. Essa técnica oferece diversas vantagens, como baixo custo operacional, rápida execução e rapidez na obtenção dos resultados. Evita sub- e superdosagens, que eleva a eficiência dos insumos, além de auxiliar a recomendação de calagem e adubação, que busca no aproveitamento de produtividade. Então, a diagnose de fertilidade do solo é a classificação do status de nutrientes do solo e identificação de fatores limitantes da produção. Ela envolve diversas ações, como coleta de solo, preparo das amostras, extração e determinação de teores de elementos químicos, como cálcio, magnésio, fósforo, ou de frações do solo, como argila e areia, e interpretação também. Então, em geral, o programa de avaliação de fertilidade do solo, com base na análise química do solo, compreende três principais etapas, como a amostragem do solo, a análise química da amostra e a interpretação dos resultados. Todas essas etapas possuem seu nível de importância e devem ser conduzidas dentro dos critérios pré-estabelecidos. Entretanto, a amostragem de solo no campo é a etapa mais crítica de um programa de avaliação de fertilidade do solo, considerando que os solos são sistemas muito heterogêneos e apresentam grande variabilidade nas propriedades químicas, mesmo em áreas que aparentemente são uniformes. Então, por essa razão, né, a prática de amostragem pode ser responsável por até 85% do erro total desse processo. Porventura, se ocorrer qualquer tipo de erro na amostragem, jamais poderá ser corrigida pelas demais etapas. Então, é importante frisar, né, que por melhor que seja a qualidade da análise realizada no laboratório, da amostra, se não estiver refletindo na realidade da área amostrada, o resultado poderá levar a recomendação de ou superestimada, né? Isso pode implicar diretas na quantidade de corretivos e fertilizantes que será utilizado no empreendimento e, consequentemente, no desempenho das culturas. Então, a amostragem do solo, né, da análise dos atributos, é feita com uma porção de terra proveniente de um terreno, né, onde se pretende proceder a implantação da cultura, onde será avaliada sua fertilidade, e por isso se faz necessário realizar a amostragem do solo, que corresponde ao processo de coleta de amostras de terra, né, buscando-se maximizar a representatividade de possível da área a ser avaliada. Então, a amostragem de solo, ela basicamente são quatro etapas, né, que é a definição do local onde será realizada a amostragem, o planejamento e metodologia que será aplicado durante a amostragem de solo, a amostragem em si, que pode ser a tradicional, casualizada ou a georreferenciada. E, e a quarta etapa, que é encaminhar amostras para o laboratório, né? Então, a primeira definição do local para realizar a amostragem de solo é muito importante,
pois o solo é muito heterogêneo, né? Então não tem a necessidade de saber qual área que vai ser realizada a amostragem de solo, divisão ou subdivisões, né? De forma as áreas de forma homogênea por causa dos diferentes tipos de solo que aquela área pode ter, e tem como objetivo principal, né, que é minimizar a influência da heterogeneidade desse solo, né? Ou seja, obter maior representatividade da amostra. Esse primeiro passo, né, deve ser a divisão da área, saber dividir a área para a marcação das áreas homogêneas, levando em consideração alguns aspectos como a cobertura vegetal, a textura do solo, o relevo, seria plano, seria ondulado, a cor do solo, né, que vai estar diretamente ligado às condições de drenagem, o manejo do solo, né, a forma de preparo daquela área, se teve adubação, se teve calagem, o histórico da área, né, a sua produtividade. Então, sempre que houver esse tipo de variação, ou uma ou mais variações dessas, é necessária a subdivisão da área, de modo que obter as glebas mais uniformes, né? As áreas de culturas distintas também, como culturas anuais, ou semi-perenes, perenes, e dentro das áreas das mesmas culturas de idade, deve ficar mostradas separadas, né? Já que o manejo dessas já podem ser diferenciadas, e isso pode ocasionar alguma variação de fertilidade do solo. Então, é importante realizar um planejamento de amostragem, né? Como definir o objetivo do cultivo, as características do cultivo, né? Tipo de crescimento, taxa de plantio, produção, exigências nutricionais, qual a disponibilidade da área, né? Os tipos de solo, a declividade do terreno, elaborar algumas estratégias, né? Como durante a amostragem fazer um croquis com a divisão das glebas, levando em consideração principalmente, né, a declividade, o tipo de vegetação existente, a cultura anterior e a cultura atual, a umidade, a cor do solo, a gente já viu, aplicação de corretivos e fertilizantes, entre outras práticas. A época de amostragem já pode ser realizada em qualquer período. Em caso de áreas novas, deve levar em consideração um tempo de 2 a 3 meses, pois tem um período para fazer amostragem, fazer análise, interpretação, a tratação do cultivo. Então, tem que levar em consideração esse período, esse tempo. Então, aqui é uma divisão de glebas de acordo com a sua uniformidade, né? A gente já está vendo a divisão de glebas também. Então, geralmente, isso é um exemplo que acontece nas propriedades agrícolas, né? A gente tem lavouras de grãos, pastagens, área de conservação permanente, área de fruticultura, entre outros tipos de cultivo. Então, nessa imagem, a gente pode ver algumas particularidades, né? Que, por exemplo, existe aqui uma mancha na área 2, geralmente não pode ser realizada uma amostragem nela, ou vai ter uma discrepância no resultado. Também, por exemplo, aqui na área 8, onde tinha pode ter tido uma área de arroz irrigado, sistema tradicional, com fosfato reativo. Então, quando realiza algum tipo de análise, né, nessa gleba, então vai ter uma taxa de fosfato muito alta, tem muito fósforo, né? Então, não, tem uma discrepância também, né, durante a análise. Então, para realizar uma amostragem de solo, tem 3 procedimentos básicos, né, que é saber conhecer a área, conhecer o histórico da área, separar em glebas, né, homogêneas, como quadras ou subáreas, determinar o número de amostras por glebas, que vai de 15 a 20 amostras simples, né, uma composta de 300 a 500 gramas de solo que vai para análise. Então, uma coleta de amostras, né, em locais sem plantio, quando o solo é amostrado ao acaso, no caso aqui em zigue-zague,
Deve-se percorrer a área amostrada de forma aleatória, tentando escolher locais das subamostras de forma a representar toda a área. E no ponto que será retirada da subamostra, deve fazer o seguinte procedimento, né? Remover folhas, ramos, como pedras, e evitar raspar a camada superficial do solo. Dependendo da ferramenta que for utilizar, por exemplo, no caso de um pá de corte, deve ser abrir uma pequena trincheira, né? E fazer a coleta de solo. Para o procedimento de amostragem de solo com diferentes amostras de solo deve ser visualizada. A gente vai ver nas próximas figuras. Sobre a camada de amostragem, né, diagnosticada por recomendação de cultivos e adubação, em sistema convencional, né, ou para plantio direto, usa-se de 0 a 20, e no caso do plantio direto já consolidado, usa-se de 0 a 10. Algumas situações, né, que é a sugestão de camada de solo de amostradores, né, de solo também para diferenciar o sistema de condições de cultivo, que é um sistema de amostragem entre linha das culturas, né, que também pode ser ocorrendo em zigue-zague, em linha, ou entre linha, ou ambas, que é a cultura, o sistema de cultivo, né, de a camada de solo, o tipo de amostrador para retirada dessa amostragem. No caso, pode pegar aqui os grãos com revestimento do solo, ou para implantação do plantio direto e para o plantio direto já consolidado. Observa que a camada de solo amostrada é de 0 a 20 para um sistema de envolvimento do solo, realizar qualquer tipo de amostrador, enquanto no plantio direto já consolidado, usa-se de 0 a 10, né? De 10 a 20 às vezes também, mas pode utilizar pá de corte, traducalador, etc. Aqui no slide 14 a gente vai ver também o tipo de amostragem que é a georreferenciada, né? Utilizando a agricultura de precisão, que consiste em aplicar tecnologias, né, para avaliação do manejo e a variabilidade espacial dos atributos do solo. O sistema georreferenciado, né, que estabelece uma localização gráfica dos pontos de coleta de amostra, né, e de aplicação de insumos com alta precisão. Nesse sistema, ele necessita uma coordenada geográfica do ponto de amostragem e que o ponto de coleta seja posicionado de forma sistemática, né, em locais já pré-definidos. Ao contrário já da amostragem casualizada, que não é necessário esse tipo de pré-definição. Embora que a amostragem casualizada seja mais rápida e de menor custo, em áreas com maior variabilidade espacial, até quando essa é desconhecida, a amostragem de maior número de pontos também, né, a localizada de forma sistemática, ela possibilita identificar com maior precisão a variabilidade do solo, no caso a variabilidade espacial, né, e com isso melhora as recomendações tanto de adubação quanto de calagem. É, é importante destacar aqui que, embora o número de amostras coletadas seja muito maior na georreferenciada, isso possibilita que os resultados da análise sejam transferidos para um programa de computador, né? Um programa específico que pode gerar mapas de fertilidade, que a gente vai ver mais tarde, e também mapas de recomendação de calagem e adubação. Nesse tipo de sistema de amostragem, pode ser utilizado dois tipos, né? Que é a amostragem sistemática em grades e a amostragem dirigida. Então, no caso do sistema de amostragem em grades, ela é indicada quando existe uma maior variabilidade espacial dos atributos do solo, né? No caso do uso e o manejo prévio da área, como glebas com histórico diferente, que originam uma única lavoura. Quando ela se deseja elaborar também um mapa detalhado da variabilidade da fertilidade do solo, né? Consiste em georreferenciar o contorno da área, em divisões de glebas menores denominadas grades, né? E cada grade dessa, cada ponto desse, é, um, é o mesmo número de amostras compostas que vai ser enviado para o laboratório. Aqui a gente vê uma imagem, né, com sugestão de procedimento de coleta de amostra já referenciada do solo, para a elaboração de fertilidade do solo, né? Enquanto a amostra dirigida, né, por zona de manejo,
Ela é indicada quando não houver nenhum conhecimento prévio já existente da lavoura. Também é utilizado para fazer mapas de produtividade ou imagens de de sensoriamento remoto, né, e outras informações, como informações espaciais, pode ser utilizado mais tarde. Ou quando não tenha ocorrido nenhuma uma situação que seja recomendada a amostragem sistemática. A gente vê aqui, né, pode ser utilizado zigue-zague, os pontos, né, amostragem usando de manejo com 3 amostras compostas, né, a gente vê aqui zigue-zague, uma representação esquemática da amostragem em uma área por zona de manejo por grade amostral. Então, aqui é um exemplo de uma amostragem já referenciada, né, numa fazenda São Luís, no município de Capitão Poço, no Pará. Então, ele já referenciou a área, né, mediu que tinha como deve ser feita, que teve o uso anterior, que foram 40 hectares de pastagem, 13 hectares de pimenta do reino, né? Hoje essa área é utilizada para cultivo de teca, né? Uma espécie florestal. E aqui são os pontos de coleta, né? Quantidade de pontos no talhão. Então, nesse tipo de amostragem, a gente tem uma identificação, que na verdade tem um formulário de identificação de amostra de solo, né? A identificação das amostras de solo que vão levar as informações de manejo da adubação, da calagem e da produtividade das culturas. Isso vai ser bastante útil até para a interpretação dos resultados analíticos, né? E para indicar as doses coletivas de fertilizantes. Essas informações das amostras são importantes, né, para a registro no laboratório também, além de ser utilizado para gestão de diferentes glebas da propriedade. E aqui também deve se destacar, né, que após a coleta, os cuidados das amostras são importantes para evitar as contaminações e preservar a amostra. Aqui são alguns exemplos de amostradores de solo, né, que são diferentes tipos de trado, pá de corte. Além dos trados, além dessas ferramentas, pode-se utilizar outros, como a própria pá de corte, como tem na figura, um enxadão, um cavador articulado. Só, nesse caso, essas aqui são alguns materiais que também auxiliam na coleta de solo, como os baldes, como os sacos plásticos também, né? Sobre o volume da amostra, né? Que é a quantidade de solo que vai ser representada. Sobre o volume da amostra, é para dar uma ideia da dimensão das amostras representadas no processo de amostragem, né? Então, quando se faz uma análise em laboratório de uma porção de terra de 10 centímetros cúbicos, por exemplo, é retirada uma amostra composta de 500 gramas e coletada em área de 10 hectares, com uma profundidade de 20 centímetros, essa porção representará mais ou menos uns 2 bilhões de partes de volume do solo, no total do solo amostrado. Então, essa é a razão que a amostragem mal feita, né, se não for levado em consideração os critérios técnicos, tem a maior fonte de erros de um programa de amostragem. Então, aqui, os procedimentos para amostragem devem ser rigorosos, né, pois as análises laboratoriais não corrigem as falhas de uma coleta com deficiência, como a gente já falou. Então, é importante a eficiência da análise química na recomendação de adubação, com uma representatividade, né, do volume do solo. Aqui são uma comparação, né, uma amostra ideal com uma amostra correta, da quantidade de solo que é levada para o laboratório. Então, sobre o volume da amostra, né, o volume da amostra é muito grande da amostra composta coletada. A gente vê só uma pequena parte dela será utilizada, que será realizado o corteamento, né, que vai ser homogeneizar essa amostra, né, dividi-la
em várias partes iguais e selecionar aleatoriamente uma dessas partes para formar a amostra que será analisada. Aqui é como acontece o quarteamento da amostra, né? De forma casualizada. Para o preparo da amostra, o torrão de solo que vai ser preparado. Geralmente vai de 300 a 500 gramas de solo identificado para o laboratório, né? E deve ser realizada uma secagem, preferencialmente, né? Pode ser utilizado esse moinho, pode ser utilizado o rolinho em casos de solos mais argilosos. Durante o preparo da amostra não pode ser feito esse tipo de coisa, como colocar a mão dentro da amostra, manejar ela com a mão. Depois de secar, leva para uma peneira das amostras, né? Fertilidade de 2 minutos, até a formação de uma terra fina seca ao ar, né? Que é o TFSA, e ser enviada para o laboratório. Então, aqui algumas dicas, né, sobre amostragem, né? Não utilizar ferramentas zincadas ou de alumínio, evitar o contato do solo com materiais estranhos, ter certeza da limpeza dos materiais, nunca deixar gotas, cair em gotas de suor, na bucha de solo, manuseio com solo com as mãos, evitar fumar durante a operação de coleta de preparação das amostras, utilizar sempre a mesma identificação das glebas, não esqueça de arquivar os laudos da análise, bem como os procedimentos de fertilização adotados em cada gleba, né? Fazer análise de solo no máximo a cada 3 anos, coletar as amostras sempre da mesma época do ano, e aqui uma frasezinha, só se leve a sério os resultados das análises se for efetuada com uma correta amostragem. Que encaminhar para o laboratório para análise e interpretação, e posteriormente uma interpretação. Então, em resumo, as etapas para a recomendação de calagem e fertilização do solo: definição do local, amostragem do solo, análise laboratorial das amostras, a interpretação das análises, a recomendação técnica de calagem e adubação, a avaliação do resultado, né? Análise de folheaço, se puder fazer, da cultura, e a avaliação da produção. Então é isso, obrigado. Esse é o meu contato. Se quiser, tiver alguma dúvida, pode enviar um e-mail para mim. E obrigado.